Caso confirme o seu acesso à Série A, o Goiás deverá pagar valor milionário ao Paysandu em relação ao centroavante Nicolas, jogador que tem aí algumas metas com o Goiás, está próximo inclusive de atingir. No vídeo de hoje irei trazer aqui um pouco dessas informações também. Será que ele continua no Goiás com essas propostas que vieram aí do futebol asiático? Além disso, no vídeo de hoje irei falar a respeito também do volante Breno, jogador que tem algumas propostas aí do futebol do exterior. Quais países são esses? O atleta que fica sem contrato no final do ano do Goiás tem todo sinal que vai sair de graça após o término da Série B. E além disso, sobre o lateral esquerdo Jefferson, esse ex-Goiás agora apresentado no time do Atlético Goianiense. Irei trazer aqui algumas informações, sobre seu contrato, jogador que acabou aí saindo do Verdão ainda no meio desta temporada. Esses serão os principais assuntos do vídeo de hoje. Antes de começarmos, eu peço para você deixar o seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal. Eu irei começar o vídeo de hoje falando aí a respeito do centroavante Nicolas, que tem uma pequena cláusula no seu contrato, jogador que vem sendo titular absoluto da sua posição aqui dentro do Goiás Esporte Clube, chegou no Verdão mais ou menos no mês de julho, após aí uma negociação com o Paysandu. Na época, todo mundo já meio que sabia que o Nicolas deixou de receber uma grana lá do Paysandu, que era cerca de R$200 mil, esse valor que era referente a salários atrasados, R$220 mil. A informação que foi confirmada pelo Carlos Ferreira, repórter que cobre lá as notícias do Paysandu. Dessa forma, o Nicolas deixou de receber essa grana com o Papão e acertou o seu contrato com o Goiás, que já estabeleceu algumas metas. Se o jogador confirmasse o seu acesso à Série A do futebol brasileiro, vestindo a camisa do Esmeraldino e participando de pelo menos a metade dos jogos, já passou disso, Então, caso o Goiás realmente suba para a Série A, terá que pagar aí R$900 mil para o Paysandu, juntamente com o Nicolas, por conta dessa bonificação, dessa meta atingida pelo atleta aqui dentro do Esmeraldino. Lembrando que o Paysandu emprestou o Nicolas ao Goiás até o final de 2022, então para ele já ter saído agora no meio da Série C, também pelo lado do Paysandu, e no meio da Série B, mais ou menos pelo lado do Goiás, realmente precisou ter esse valor injetado aí dentro do clube para essa liberação do Nicolas agora. Então ele chegou no Verdão, essa daí deverá ser a multa rescisória do jogador por conta desse empréstimo, o valor do empréstimo R$900 mil. A multa rescisória definitiva, ou seja, o Nicolas que tem contrato com o Paysandu até 2023, a multa rescisória total é de R$5 milhões, já que o seu empréstimo com o Verdão se encerra no final da próxima temporada, em 2022, e após isso, aí sim o Goiás já tenta organizar para adquirir os seus direitos federativos 100%. Ou seja, esse valor de R$900 mil deverá ser descontado do Goiás caso confirme o seu acesso à primeira divisão. O Nicolas, que nessa temporada já marcou 5 gols na Série B, também já deu 3 assistências para os seus companheiros. Não é aquele centroavante que fica ali paradão, participa bastante do jogo. A única coisa que eu não gosto tanto do Nicolas é que ele não é muito bom de cabeça, não desvia muitas bolas, mas de restante, assim, ele toca muito bem, tem uma boa movimentação. Acho que é um jogador muito bom, inclusive para a Série A do futebol brasileiro. Pelo Goiás são 21 jogos, o mesmo tanto que ele fez pelo Paysandu ainda no começo dessa temporada, 21 jogos e 6 gols marcados por lá. Teve aquela sondagem do futebol iraniano, mas a princípio ele segue no Goiás tranquilamente até o final dessa Série B e até mesmo o término aí do seu contrato de empréstimo com o time esmeraldino até o final de 2022, mas caso apareça aí alguma proposta ainda mais interessante, essa lá do futebol do Irã era só de R$1 milhão, então assim, algo muito baixo, pelo seu valor dentro de campo. Caso apareça alguma outra aí sim o Goiás pode aceitar, juntamente com o Paysandu, o Verdão ganha uma grana. Eu quero saber aí sua opinião a respeito do centroavante Nicolas, Ele que já está aí na sua primeira passagem pelo Goiás, o que você está achando do jogador até agora e se é justo esse pagamento de R$900 mil, caso o Goiás confirme o seu acesso à Série A do futebol brasileiro. Dando sequência aqui no vídeo, irei falar de um jogador que já deixou o time esmeraldino, lateral esquerdo Jefferson, atleta que já fez sua estreia pelo Atlético Goianiense, na última vitória do time contra o Atlético Mineiro. O Jefferson foi anunciado agora ainda nesta quarta-feira de forma oficial lá dentro do time aqui de Campinas, Ele fez aí sua estreia pelo Atlético Goianiense após deixar o Goiás com apenas 2 jogos na Série B, ou seja, o jogador que não foi aí muito bem aproveitado, tinha contrato com o Verdão
até o final da temporada, acabou saindo aí no meio ainda para defender as cores do Atlético. O Jefferson, que teve aí alguns bons momentos vestindo a camisa do Goiás, desde quando ele subiu ao time esmeraldino, que foi lá em 2016, conseguiu algumas participações na Série B, mas depois disso aí também não teve muito destaque nem em 2017, nem também em 2018, era mais aquele lateral ali, reserva mesmo. Em 2019, assim como alguns outros jogadores da base do Goiás, o Jefferson, o Léo Senna, também o David Duarte, eles ganharam espaço dentro do time principal. O Jefferson fez 42 jogos naquela temporada de 2019. Inclusive, a maior parte do Campeonato Brasileiro ele foi titular. Inclusive, jogava muito bem. Eu gostava bastante do Jefferson no Brasileirão. Deu aí 2 assistências, também marcou um gol naquele campeonato, além de outro gol marcado também na Copa do Brasil. Um lateral que eu achava até interessante, poderia vir a dar bons frutos para o Goiás. Em 2020 o time já ficou um pouco mais bagunçado e também o rendimento do Jefferson, que nunca chegou a cair nas graças da torcida, senão já começou a cair bastante de rendimento. Então o Jefferson em 2020 não teve bons jogos pelo Goiás, era até difícil saber quem era mais ruim na lateral esquerda, se era o Jefferson ou o Caju, realmente horrorosos as fases dos dois jogadores em 2020, foram 36 jogos, um gol marcado, e agora em 2021 apenas 10 atuações, sendo 2 delas na Série B e 8 no Campeonato Goiano. O jogador não conseguiu embalar uma sequência como titular. Deixou o Goiás, muitas pessoas estavam me perguntando se envolveu algum valor, se o Goiás recebeu alguma grana por isso, mas infelizmente não. No começo do ano teve uma proposta do Atlético Goianiense pelo Jefferson de R$1 milhão. Goiás aí meio que aceitou, mas o Jefferson e seu empresário não viram aí com bons olhos deixar o time esmeraldino. Acaba que agora sai de graça, o Goiás deixa de lucrar aí e de manter também um percentual para eventual negociação futura, Vai que o Jefferson aí se destaca no Atlético Goianiense, pode vir a render também uma grana, Mas infelizmente o Goiás não manteve os seus percentuais. Ele que só tem 24 anos de idade, natural lá da cidade de Jaraguá, aqui no interior do estado. Eu quero saber sua opinião a respeito do lateral esquerdo Jefferson, Foi apresentado lá, pelo menos não criticou o Goiás, em momento algum quis ofender o time, enfim, acho que é um sinal também de respeito do jogador. Quero saber sua opinião a respeito se o Goiás agiu certo de não... Por exemplo, para mim era melhor ter emprestado ele, manter ainda um vínculo com o jogador, enfim. Quero saber sua opinião também, outros torcedores esmeraldinos. Encerrando o vídeo de hoje, irei falar de mais um jogador revelado nas categorias de base do Goiás e que pelo jeito também vai sair de graça. O volante Breno, jogador de 21 anos de idade, está aqui no Goiás como profissional desde 2019, um atleta revelado nas categorias de base do clube, e ao que tudo indica, existe aí um grande impasse, tanto pelo lado do Goiás, quanto também pelos representantes do Breno em relação à sua renovação. O que se fala pelo lado do Goiás, O Paulo Rogério Pinheiro, também os outros dirigentes do Goiás, disseram aí que o Breno não quis renovar com o Verdão lá no começo do ano, mais ou menos em março, após o término do Brasileirão. Dessa forma, o Breno não quis renovar com o Goiás, Verdão ainda fez algumas outras sondagens e o jogador acabou que não chegaram aí em consenso. Esse é o lado do Goiás, que ofereceu as propostas, enfim, e acabou que não teve uma resposta positiva do jogador. Até mesmo o Paulo Rogério Pinheiro me disse que estava envolvendo aí os atletas também, junto com seus empresários, não sendo sinceros, enfim, tendo caráter com o time esmeraldino. Essa é a versão pelo lado do Goiás, Pelo lado do Breno e também os seus representantes, o empresário do jogador, disse que o Goiás só procurou uma vez e, assim, até mesmo recebi algumas informações que o Breno estaria ganhando menos de R$5 mil por mês no Goiás. Isso realmente é inacreditável para um jogador que foi titular no último Campeonato Brasileiro, Então o Goiás não quis aumentar essa pedida, não quis aumentar o seu salário, que deveria ser no mínimo mesmo, R$40 mil. Mas enfim, essa é a parte também do Breno, que o Goiás só procurou uma vez lá em março, não aumentou a proposta e não procurou mais para renovação. Inclusive o Breno foi afastado aí do time repentinamente. O último jogo dele foi lá no dia 20 de agosto contra a equipe do Remo, aquele empate por 1-1. Ele vinha sendo titular da posição, acabou que depois daquilo nem sequer foi relacionado para o banco de reservas. Ele só teve uma pequena contusão, algo assim de uma semana no máximo, e acabou que não voltou mais para o time, nem sequer foi relacionado. Eu acho que pode ter aí uma pinta de mau caráter, tanto da parte do Goiás, quanto da parte também do jogador. Acho que existe sim essa hipótese
dos dois não terem entrado em um consenso, acabar afastando o atleta, que para mim o Goiás acaba perdendo muito com isso. Isso porque o Breno só tem contrato com o Goiás até o final do ano, após isso deixa aí o clube infelizmente de graça. E inclusive, segundo o site aí, Globo Esporte, existe algumas sondagens tanto do futebol da Espanha quanto também da Arábia Saudita. Ainda não se sabe ao certo o time específico. Eu acho que, por exemplo, se tratando da Espanha, para mim não seria um time ali da ponta, nem algo do tipo, né? Real Madrid, Barcelona, Sevilha, nada desse tipo. Mas pode vir a ser tipo um time médio para pequeno, tanto da primeira divisão quanto também da segundona. Vamos aguardar aí mais informações a respeito desse contrato. E sobre o futebol da Arábia Saudita, aí sim pode ser em qualquer tipo de divisão, porque lá realmente os salários são bem parecidos, né? Quando os caras abrem o bolso, realmente ninguém segura, né? Então vamos ver qual deverá ser o provável destino do Breno, mais um jogador que o Goiás perde de graça. Se for considerar os últimos atletas bons da base, o Léo Senna, o David Duarte, agora o Breno, são jogadores assim que o Goiás de forma alguma deveria perder de graça, enfim, não manter nem sequer um percentual do jogador. O Goiás só vai ter aquele percentual da FIFA, né, do mecanismo de solidariedade, mas é tipo 3, 4%. Poderia tranquilamente ter renovado, depois emprestava o jogador, né, criando aí também uma rodagem, aí sim depois conseguir uma proposta melhor. Infelizmente eu acho que erra tanto a parte do Goiás de não ter feito uma proposta justa também pelo Breno, quanto também pela parte do jogador, não sei ao certo o que está acontecendo, né, nessa relação dos dois times, mas pelo menos dentro de campo o Breno foi profissional em todos os jogos que fez pelo Goiás, inclusive era um volante bem constante, gosto muito do Breno, felizmente aí acaba saindo de graça do Verdão. Quero saber também a sua opinião, né, a respeito do jogador, se você concorda comigo, se você discorda, usa aqui embaixo os comentários também para engajar aqui, vou acabar respondendo as perguntas, enfim, a opinião também de vocês. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal. Aqui quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos numa próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!